Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e com muita alegria, satisfação imensa de estar aqui novamente com vocês para a gente juntinhos meditar em mais um episódio do podcast Entende o que Estás Lendo. Hoje Romanos capítulo 12, parte 1, a transformação da nossa vida. Paulo vai falar um pouquinho sobre vida prática, sobre como a gente colocar em prática todos os ensinamentos que ele tem nos trazido nessa parte do livro, tá bom? Então vem comigo, leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá, medite em todos os episódios, porque Deus tem muita coisa boa para falar o nosso coraçãozinho e deixar ele aquecido pelo poder da palavra de Deus. O ensino do capítulo ele é claro. A gente vai ficar por aqui em alguns episódios, falando um pouquinho sobre esse sacrifício vivo que é a nossa vida, para ser ofertada a Cristo. Nos registros mais antigos que se podem encontrar das diversas nações da terra, o sacrifício sempre figurava como parte dos seus rituais religiosos. E assim, nós encontramos uma ideia universal de que algo era necessário para obter o perdão da culpa e expressar gratidão ao Ser Supremo ou aos seres supremos que consideravam os doadores e benfeitores de suas vidas, tá bom? Então, Romanos capítulo 12, parte 1, episódio de número 980, 12ª temporada. Você encontra aí em todos os distribuidores de podcasts esse trabalho fantástico. Obrigado pela audiência e pela paciência. Que Deus abençoe grandemente sua vida, você que sempre nos acompanha e você que tem chegado agora também para ser abençoada pelo poder da palavra de Deus. Meus queridos, mas nós vemos que é somente na religião de Israel que encontramos a ideia do sacrifício exercendo alguma influência sobre a vida. As outras nações ofereciam sacrifícios, mas não havia como se afastar do mal. Aliás, no caso de muitos países, os seus atos de culto religioso tornaram-se e continuaram a se tornar associados a práticas imorais e degradantes. A religião de Israel, contudo, ela ensinava a necessidade da santidade pessoal. É verdade que sua religião era composta em grande parte por ritos e cerimônias, mas também era uma religião de moralidade prática. Claramente, o salmista judeu ele reconhece que é o sacrifício de um coração quebrantado e contrito que é mais aceitável a Deus. E que sem isso é inútil oferecer o sangue de touros e bodes. Mas os elevados preceitos da sua religião, elas foram lamentavelmente negligenciados pelos judeus nos anos posteriores. E na época de Jesus Cristo, na Terra, nós vemos que a religião da maioria deles era uma religião de rituais e de rotina. Ele disse aos fariseus que, embora exteriormente parecessem justos aos olhos dos homens, interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Mas Jesus ele veio para ensinar aos homens a verdadeira religião. A adoração que ele exige é uma adoração em espírito e em verdade. O sacrifício que ele requer é o sacrifício de nossa vida. Ele quer que as atividades e energias do corpo, da alma e do espírito sejam consagradas ao seu serviço. É isso que o apóstolo quer dizer quando ele fala em apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. É preciso ser um sacrifício de nossos sentimentos,
Todo o coração ele deve ser entregue a Deus, para que tudo que é certo seja fortalecido e tudo que é errado seja removido. Muitos cristãos, eles oferecem a Cristo um sacrifício imperfeito nesse aspecto. Eles retêm parte de suas vidas, deixam-se dominar por sentimentos que são incompatíveis com o Espírito de Deus. Eles justificam-se por algum pecado recorrente, dizendo: essa é a minha natureza, eu não posso evitar. A natureza má ainda está presente em nós, é verdade, mas é nosso dever lutar contra ela, vencê-la. Moisés parece ter sido a princípio um homem de temperamento impetuoso e violento. Contudo, a disciplina divina e, sem dúvida, também a sua própria obediência à vontade divina produziram uma mudança tão grande em seu caráter que, posteriormente, está registrado a seu respeito. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a face da terra. É natural sentir raiva quando as coisas são ditas ou feitas para nos provocar. Mas isso é cristão? Assim também com os outros sentimentos, inveja, orgulho, vingança, ódio. Em vez de ceder a eles ou justificá-los, o verdadeiro cristão se envergonhará deles e fará o possível para vencer a sua influência no coração. Deve ser um sacrifício dos nossos afetos. O amor a Deus deve ser sempre o principal afeto do nosso coração. Não que devamos amar menos os nossos inimigos, os nossos amigos, mas sim amar mais a Deus. Portanto, quando os nossos afetos naturais eles se tornam obstáculos na vida cristã, eles devem ser refreados, subjugados. As tentações mais fortes para o cristão nem sempre são aquelas que vêm da parte mais baixa da sua natureza, mas por vezes aquelas que vêm das emoções mais puras e melhores da alma. O amor por um amigo, às vezes pode parecer estranho que haja algo de errado nisso. Contudo, mesmo esse afeto correto e natural em si mesmo, ele torna-se errado quando ele interfere com amor a Deus. O amor pelo lar, como pode haver algo de errado nisso? No entanto, há um erro quando ele interfere com o chamado do dever de se colocar Deus em primeiro lugar. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, diz Cristo, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando o terror da guerra, ele começa a ressoar por toda uma terra, o homem que se dedicou ao serviço militar do seu país, ele não hesita em atender ao chamado. Seus negócios, a sua casa, tudo pode exigir sua presença e sofrer seriamente com sua ausência. É uma dura provação separar-se de sua família, dos seus amigos, cujos rostos ele talvez nunca mais veja nesse mundo. Mas por mais prementes que sejam as exigências do seu trabalho diário, e por mais fortes que sejam os seus laços familiares, todas essas considerações, elas devem agora ceder lugar à exigência do patriotismo e do dever. E não deve o soldado cristão sacrificar todos os afetos terrenos em vez de ser fiel a Cristo. Não deve ele ouvir a voz de Jesus acima de todas as vozes terrenas. E de tal completa abnegação, o próprio Cristo nos deu o melhor exemplo. Ele não agradou a si mesmo, não apenas em sua morte, mas em sua vida, ele se ofereceu em sacrifício vivo. Quando pensamos em quanto devemos a Cristo, qualquer sacrifício que possamos fazer, ele parecerá apenas um esforço pobre, fraco, para demonstrar nossa gratidão, nosso amor. No entanto, nós somos encorajados a apresentar até mesmo o nosso humilde sacrifício
com a certeza de que ele será aceitável a Deus. O grande argumento da Epístola aos Romanos é que o favor de Deus não deve ser conquistado, mas sim aceito. E isso é a justificação pela fé, que já falamos. Os capítulos anteriores tratam desse assunto. E o apóstolo agora ele prossegue com o desenvolvimento da doutrina que inverte completamente as antigas ideias. O judaísmo ele buscava misericórdia por meio de sacrifício, por meio de serviço. E Paulo ele vem ensinar que Deus busca o verdadeiro sacrifício e serviço do homem, demonstrando misericórdia. Nós devemos nos aproximar dele, não para que ele nos ame no final, mas porque ele nos ama desde o princípio. A nossa obediência a Deus, ela não deve ser, portanto, uma obrigação, mas uma obra de amor. Não servidão, mas uma filiação. O amor de Deus é a grande força motriz da nova vida. Nós consideramos aqui os resultados que esse amor deve produzir. O sacrifício, o serviço do corpo e a renovação da mente. Quanto ao sacrifício e o serviço do corpo, houve uma mudança total do judaísmo para o cristianismo no que diz respeito ao sacrifício. A antiga dispensação ela era de sangue e morte. Diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, em diversas ocasiões recorrentes, os altares do templo corriam com o sangue dos corpos mortos de animais, de aves abatidas. O templo era um vasto matadouro. Mas o cristianismo disse basta, pois o único sacrifício pelos pecados ele foi oferecido para sempre. E o que se quer agora, diz o apóstolo, são os vossos corpos, não os corpos de animais e aves, e estes corpos vivos, não mortos. Houve uma grande mudança no propósito do serviço. Além disso, que ritual elaborado de serviço se reunia em torno do sacrifício? Parte ordenada por Deus, parte acrescentada pelo homem. Havia festas, jejuns, tempos e estações, dias e anos, carnes, bebidas, purificações, orações. O cristianismo ele varreu tudo isso, em todo o seu caráter cerimonial. E o que se deseja agora, diz o apóstolo, não é um ritual elaborado e uma observância minuciosa, mas a vida, um serviço, não mecânico e próprio de crianças, mas racional e próprio de homens adultos. Tudo isso o apóstolo aponta com suas palavras. Seus próprios corpos vivos devem ser o sacrifício. A vida santa e consagrada de seus corpos deve ser o serviço. Mas vamos compreender melhor o significado de suas palavras. Veja, o corpo é parte integrante do homem. Considere nesse contexto a criação, a morte e a ressurreição. O corpo é sagrado. Considere a antiga heresia dualista que levava à severa repressão ou ao pecado grave, também o erro moderno de desprezar o corpo agora e esperar ele ser libertado no futuro como um fardo. O corpo ele é o instrumento da nossa vida ativa na criação de Deus. Ação, palavra, pensamento. O espírito em si ele pode viver para Deus, mas somente por meio do corpo ele pode viver para Deus entre os homens. E apresentar o corpo como um sacrifício vivo é, portanto, oferecer toda a vida a Deus. Pense então no significado disso. Pense na sua vida. Trabalho árduo, com múltiplas atividades físicas, da fala, do intelecto, ou intervalos de descanso que continuamente o recriam para um novo trabalho,
relacionamentos sociais, com toda a troca contínua de afeto, pensamento que eles envolvem na vida da sua própria mente, seus raciocínios, suas crenças, suas fantasias, suas memórias, suas esperanças. Pense em todas essas coisas e em mil outras. E então lembre-se de que tudo isso deve ser oferecido a Deus. Um sacrifício vivo. Isso exige que a vida seja pura. Assim também a conduta, as palavras e os pensamentos devem ser ofertados. Exige também que a vida seja consagrada. Assim como o sacrifício, quando declarado puro, ele era oferecido no altar. Também as nossas atividades, elas devem ser todas entregues a Deus, para que sejam empregadas para Ele. Nada é neutro. As atividades da mente, da língua, das mãos, tendo muitos fins subordinados, devem ser governados pelo grande propósito controlador de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Nós vamos continuar falando disso no próximo episódio, porque Romanos 12 vai marcar uma grande mudança nessa carta de Paulo. Porque depois dele revelar as riquezas da graça de Deus, Paulo ele vai nos mostrar que a resposta do cristão é uma vida inteira colocada no altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa deve ser a resposta à graça de Deus, à sua justificação. Agora eu te convido a refletir. Será que a nossa vida tem sido um sacrifício vivo ou apenas uma prática religiosa? Eu tenho permitido que Deus transforme minha mente e meu modo de viver? É importante a gente pensar nisso tudo. Vamos orar? Oh, aleluia. A gente encerra mais um episódio, tá bom? Deus continue abençoando grandemente sua vida. Senhor, recebe nossa vida como um sacrifício vivo. Renova nossa mente, transforma o nosso coração e ensina-nos a viver de maneira que te agrade em todas as coisas. Nossos pensamentos, palavras, ações, tudo que fizermos seja para a glória do teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Joia demais. No próximo episódio a gente vai continuar aqui em Romanos 12. A gente vai ver como essa transformação, ela molda nossa conduta, nossos dons, nossos talentos, nossos relacionamentos, tá bom? Espero você. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.